Fala galera, beleza? Eu me chamo Cleber Martins e hoje eu vou estar falando para vocês a diferença entre os três tipos de router CNC que existem, né? E você pode implementar dentro da sua empresa ou do seu negócio. Eu classifico as máquinas router CNC em três diferentes categorias, tá? E o que vai diferenciar entre a categoria 1, a categoria 2 e a categoria 3 são alguns requisitos, tá? Que eu vou mencionar aqui um por um, determinando em cada categoria, né, que as máquinas router CNC vão se encaixar, tá? Dentre os diversos requisitos que existem, tá? Os principais, no meu ponto de vista, são tipo de construção, né, que se diz respeito à parte de robustez da máquina, né, a parte de como a máquina foi construída, os materiais que foram empregados na construção dos pórticos, na construção da estrutura da máquina, tá? A parte de precisão, tá? Que vai envolver também o sistema de transmissão, né, se é fuso, correia, e também o sistema de guias lineares ou eixos apoiados. Outro ponto diz respeito à velocidade de usinagem, tá? Eu coloquei velocidade de usinagem, mas entenda como tempo de usinagem, tá? Máquinas mais robustas têm tempo de usinagem menor, tá? O tempo de usinagem menor, ele vai se dar por diferentes formas, né? Você pode cortar mais rápido, ou seja, a velocidade de deslocamento da máquina vai ser mais rápido, ou é uma máquina tão robusta, né, tão forte que você consegue afundar a ferramenta de um ponto tão grande, né? Você consegue ter um passe vertical tão grande que você consiga fazer, né, um corte utilizando apenas uma passagem, tá? Com isso você vai ter um menor tempo de produção, um menor tempo de usinagem por peça. O outro requisito também muito importante, né, se diz respeito ao preço dos equipamentos, tá? Então, de modo geral, já dá para entender, né, que máquinas mais robustas, máquinas mais precisas serão mais caras do que máquinas menos robustas e máquinas mais devagar, né, mais com estrutura mais leve, né, uma estrutura mais caseira, se assim podemos dizer, tá? Então, o preço é fundamental quando a gente faz a análise, né, de qual equipamento a gente vai comprar, né, para atender determinada demanda, né, ou determinada expectativa que a gente tenha, né, ao adquirir uma router CNC. E os três tipos que eu categorizo as máquinas router CNC, tá? Existem pessoas que vão categorizar de outra forma, tá? Mas o meu ponto de vista é o seguinte: as máquinas router CNC, de um modo geral, elas são categorizadas por máquinas caseiras, tá? Quando eu falo máquinas caseiras, não é toda a máquina que você faz em casa, tá? Também entra, né, as máquinas que as pessoas fazem em casa, mas de modo geral, aquelas pessoas que estão começando, a pessoa vai fazer uma máquina pela primeira vez, ou você está comprando de uma empresa muito pequena, uma empresa muito nova no mercado, que tem poucas, não tem nem, sei lá, 100 máquinas vendidas, então é uma empresa que o projeto, né, a estruturação do projeto dela, a pessoa não tem tanta expertise de mercado. Então eu categorizo, né, esse tipo de máquina como máquinas caseiras. São as máquinas mais básicas. Passando para o próximo tipo, né, de máquina, né, a gente vai falar sobre máquinas profissionais, tá? Máquinas profissionais são fabricadas por empresas ou pessoas que têm um conhecimento técnico, né, a ponto de fazerem máquinas que sejam funcionais, tá, por longos períodos de tempo, tá? Então é uma máquina que você consegue estar utilizando a parte de usinagem dela 8 horas por dia durante 7 dias por semana. Você vai trabalhar todos os dias 8 horas por dia, é uma máquina que vai aguentar o tranco, tá? Só que é uma máquina que vai ter limitações, tá? Então pode ser uma pessoa que tem um conhecimento técnico e teórico bem abrangente, que consiga construir uma máquina de qualidade, tá? Ou empresas que já tenham centenas de máquinas produzidas, tá? Só que a empresa, ela foca, né? O público-alvo dessas empresas são pessoas que estão começando o negócio, pessoas que já têm um negócio de pequeno a médio porte, tá? O próximo nível são máquinas industriais. São empresas também que têm centenas ou milhares de máquinas vendidas, né? Então ele tem um pós-venda muito bem elaborado, e eles têm clientes muito específicos, tá? Pessoas que compram máquinas industriais são aquelas empresas que já têm um nível de produção bem alto, tá? Então, por exemplo, eu faço um exemplo, tá? Eu faço móveis de MDF, móveis planejados, e eu já tenho uma demanda de cortar 200, 300 chapas por mês. Então, para eu migrar, né, de uma esquadrejadeira profissional, para eu migrar, né, de uma equipe de funcionário com 3
a 8 funcionários, tá? Então, para eu trocar, né, essa minha parte mais manual para uma parte mais automatizada, eu vou necessariamente precisar de uma máquina industrial, tá? Uma máquina industrial é uma máquina que tem capacidade de fazer cortes muito precisos, cortes muito rápidos, tá? A motorização em si da máquina é muito potente, os motores de tração da máquina e o próprio spindle são de alta potência, tá? Que vão aguentar um tranco para uma máquina dessa trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque você precisa de produção, tá? Você não está no negócio começando agora, você não está no negócio num hobby, você não está começando uma empresa que você está testando no mercado, tá? Você já tem uma demanda de mercado e você precisa de uma máquina que te entregue quantidade e qualidade, tá? Consequentemente, essa máquina vai ser mais cara, tá? É meio que também óbvio, tá? Que máquinas caseiras vão ser mais baratas, tá? Eu tô falando aqui de modo geral, porque às vezes as pessoas fazem máquinas caseiras que gastam muito dinheiro. Então, as máquinas caseiras são mais baratas, as máquinas profissionais, ela está numa faixa média de preço, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre preços, tá? Porque a gente falando de preços é muito subjetivo. E tem as máquinas industriais, como eu já disse, são máquinas mais caras, né, para pessoas que já têm uma demanda específica de mercado, tá? Então, para quem serve, né, determinado tipo de máquina, tá? Máquina caseira, você vai construir a sua máquina ou você vai comprar de uma empresa que está começando, tá? Para quem que eu, Kleber, indico esse tipo de máquina, tá? Para uma pessoa que está começando o negócio, uma pessoa que está testando o negócio, uma pessoa que está montando o negócio por hobby, né? Montando o negócio por hobby não, montando uma máquina por hobby, né? A pessoa às vezes tem uma determinada ideia, ela quer tirar a ideia da cabeça ou do papel, então ela tem uma máquina mais fraquinha, porque uma máquina fraquinha, de modo geral, as máquinas fazem as mesmas coisas, tá? Elas vão ter limitações de precisão e velocidade, tá? Mas máquina Rotor CNC, ela serve, né? Na teoria gigante, né? Ela serve para fazer a mesma coisa, tá? É uma máquina que vai entender diversos comandos, né? Ela vai fazer um percurso específico, tá? Máquinas caseiras vão fazer mais devagar e com menos precisão, máquinas industriais vão fazer com mais velocidade e mais precisão. Então, uma máquina caseira vai ser para uma pessoa que está começando o negócio agora, a pessoa tem pouca grana, tá? Porque máquinas caseiras, de modo geral, eu falo de modo geral porque existem, tá? Existem máquinas caseiras que são feitas de papelão colado no outro, e existem máquinas caseiras que são feitas de alumínio ou de aço, tá? Então, por isso que é complicado a gente generalizar todo mundo de uma categoria, tá? Mas vai ficar muito claro ao longo do vídeo as coisas que eu vou estar explicando para vocês. Então, máquinas caseiras, quem está começando um negócio agora, quem está começando agora um hobby, tá? Ou a pessoa está testando um negócio, a pessoa já pensa em ter um negócio grande, a pessoa não tem certeza se vai ter uma demanda, não tem certeza se aquele negócio é para ela, então a pessoa começa com uma máquina mais barata e mais fraca, tá? Máquinas profissionais, eu vou falar também empresas que fabricam esses determinados tipos de máquina também, para ficar mais claro, né? Se você quiser uma máquina mais caseira ou se você quiser uma máquina mais industrial, tá? Então, uma máquina profissional já é uma máquina que ou a pessoa que está montando, ela tem capacidade, ela tem habilidade e conhecimento, né? Tanto da parte eletrônica quanto da parte mecânica, para fazer um projeto bem elaborado e bem estruturado. Então, ela vai ter mais robustez, ela vai ter mais precisão e ela vai ser uma máquina mais completa. Então, ela vai conseguir trabalhar durante 8 horas por dia, durante 7 dias por semana, todos os dias, ou 5 dias por semana. Tá? Então, é uma máquina que vai aguentar um serviço profissional, não industrial, profissional. Tá? Eu tenho uma empresa, eu fabrico tábuas de corte, eu deixo a máquina ligada 8 horas por dia, às vezes ou outra eu desligo a máquina, eu não tenho tanta demanda assim, meus produtos não exigem tanta precisão assim, eu não faço tantas peças mecânicas, né, tantas peças com encaixe, né, porque uma máquina profissional, ela é diferente de uma máquina industrial, tá? Máquinas industriais, elas são máquinas para indústria. Máquinas profissionais são máquinas para pessoas profissionais que têm empresas de pequeno e médio porte, tá? Não inclui empresas de grande porte, tá? Tem uma distinção muito grande, né, em relação a empresas de pequeno e médio porte, tá? Na parte tributária, empresas de pequeno e médio porte são empresas que faturam milhões, tá? Não entenda uma pequena empresa como uma empresa que fatura pouco, tá? Uma pequena empresa, hoje em dia, ela consegue, se eu não me engano, tá, faturar na faixa de 3 a 5 milhões. Então, às vezes a gente fala pequena empresa, mas é uma grande empresa para a grande maioria das pessoas, tá? Então, máquinas profissionais vão ser máquinas feitas por ou pessoas que entendem muito ou empresas, né, que fabriquem máquinas para exatamente essas pessoas que estão
num negócio já bem estabelecido, que a pessoa tem uma marcenaria, a pessoa já fabrica tábua de corte, já fabrica letreiro, a pessoa já fabrica peças decorativas, ela já tem uma certa demanda, tá? Mas ela não tem um certo volume específico para atingir, tá? A minha máquina, por exemplo, é uma máquina profissional, ela não é uma máquina industrial, então é uma máquina que tem precisão, ela tem velocidade, só que não é uma máquina tão rápida a ponto de eu, por exemplo, cortar 200, 300 chapas de MDF por mês, tá? Então ela tem limitações, sim, tá? São máquinas que você geralmente vai comprar de empresas, tá? Empresas que vão ter bons atendimentos, tá? A minha máquina é da empresa JDR, recomendo pra caramba, tá? Vou deixar até o link deles aqui se você tiver interesse. Fala que você viu aqui no canal do Clever Marketing, você tem desconto, tá? Eu indico, vocês sabem por quê, né? Eu tenho a máquina, gosto, você falar para eles que foi uma indicação, você tem um desconto, né, do preço que já é tabelado deles, então meio que todo mundo ganha. Se você não quiser confiar, né, na verdade, na minha indicação, procure pessoas que já têm o equipamento que você deseja comprar, fala assim, ó, esse equipamento bom, esse equipamento é bom, o atendimento deles é bom, você já teve muitos problemas, a empresa que você comprou solucionou os problemas que você teve, ou você teve problemas que a empresa não solucionou, te abandonou, não teve um pós-venda, tá? É muito importante você conversar com pessoas que já têm o equipamento que você deseja comprar, tá? Então, agora migrando, né, para máquinas industriais, são máquinas para empresas já bem estabelecidas, tá? Também pode ser para pequenas e médias e grandes empresas, tá? Uma máquina industrial, só que ela vai necessariamente precisar de volume para a máquina se pagar, tá? Máquinas industriais, você não vai encontrar máquinas industriais por menos de 80 mil reais, tá? Menos de 100 mil reais. Então são máquinas com área útil grande, tá? São máquinas com motores potentes, tá? Por quê? Porque a máquina vai te entregar eu ia falar qualidade, mas qualidade depende muito da parte de programação, que eu vou falar também mais pra frente, tá? Mas uma máquina industrial, ela vai te entregar precisão e velocidade, precisão e agilidade. Você vai conseguir fabricar peças com uma alta precisão, tá? Em grande quantidade. Então, a pessoa que corta 200, 300, 400 chapas de MDF por mês, ela vai precisar de uma máquina industrial para que a máquina dê conta, né, da demanda que ela já tem hoje, tá? Falando sobre programação, qual que é a diferença entre programar, né, numa máquina caseira, numa máquina profissional e numa máquina industrial? Generalizando bastante, tá? Porque existem máquinas Holter CNC com 3 eixos, né? A grande maioria das máquinas, eu diria que 95, 98% das máquinas hoje em dia que são vendidas no Brasil, elas têm 3 eixos de movimentação, né? Eixo X, eixo Y e eixo Z, tá? Máquinas que cortam chapa de MDF, cortam tábuas de corte, são máquinas de 3 eixos, tá? Só que existem também máquinas de 4, 5, 6 eixos, tá? Então, a grande maioria das máquinas que tem 3 eixos, a programação é exatamente igual, tá? Para você operar, né, para você programar, para você tirar da sua cabeça ou do seu computador um projeto para transformar em realidade, o conhecimento necessário, tanto da máquina caseira até a máquina industrial, são os mesmos, tá? Os programas de programação também podem ser os mesmos, tá? Eu, hoje em dia, atualmente, né, eu programo utilizando o programa Aspire, que na minha opinião é um dos melhores programas com o melhor custo-benefício, tá? É um programa que a gente, se tiver qualquer dúvida, a gente encontra na internet, tá? E se você está pensando em comprar a sua Holter CNC, eu recomendo que você primeiro faça um curso, faça um treinamento ou aprenda, né, na internet como programar uma máquina, como funciona, né, a parte de desenho, né, porque você tem que ter um conhecimento mesmo que básico, né, sobre desenho para você estar operando e programando uma máquina Holter CNC, tá? Se você quer saber mais sobre isso, eu tenho um curso completo, né, um treinamento online completo que vai desde o básico até o avançado para quem quer máquina caseira ou para quem quer máquina industrial, trabalhando dentro do programa Aspire, tá? É um curso que eu vou estar falando desde a parte de como ligar a máquina, desde como desenhar até a parte de escolher ferramentas, parâmetros de corte, como você vai tirar a ideia da sua cabeça, colocar no computador para depois levar para a máquina, tá? É um curso completo que vai do básico ao avançado. Se você tiver interesse, link está aqui na descrição. Outra coisa muito importante, tá? Quando a gente fala de robustez, existe uma grande falácia do mercado, tá? As pessoas, de modo geral, elas entendem que máquinas robustas são máquinas pesadas, tá? Recentemente, na verdade, uma pessoa veio me perguntar isso. Ah, Kleber, mas se a máquina for muito leve, ela vai ser mais frágil, tá? Isso daí já teve uma certa relação, tá? Porque assim, ó, o desenvolvimento de materiais, né? Materiais, eu falo assim, tipo de material que vai ser construído na máquina, né? Tem máquinas que são construídas de, como eu disse, papelão colado, MDF, madeira, plástico,
plástico, eu falo geralmente o pessoal usa PAD, né? Máquina de alumínio, máquina de aço, máquina de ferro, existem diferentes materiais para você construir uma máquina, tá? Então, o peso, ele não interfere na parte de robustez, tá? Muita gente confunde isso. Máquina pesada não necessariamente significa uma máquina robusta. Muita gente faz a máquina de forma caseira utilizando aço, né? Chapas de aço ou tubos de aço, tá? E a máquina fica extremamente pesada, mas não necessariamente é uma máquina extremamente robusta, tá? Então, a robustez da máquina não tem a ver com o peso, ela tem a ver com a parte de construção do equipamento. Existem máquinas que são feitas, né? São fabricadas de alumínio que são tão robustas ou mais robustas do que máquinas fabricadas em aço. E a gente não consegue comparar o peso. Na verdade, a gente consegue comparar, né? Mas é uma coisa que é bem longe uma da outra. Uma máquina de alumínio ela vai pesar às vezes metade ou 1/3 do peso de uma máquina fabricada em aço, tá? Então, dependendo do local que você vai instalar a máquina, você vai precisar de um equipamento mais leve. Dependendo do local da fábrica, né, que você vai instalar seu equipamento, você vai precisar às vezes movimentar esse equipamento, tá? Então, quanto mais leve for o equipamento desse, se você precisa, na verdade, movimentar o equipamento, se você quer, na verdade, pagar um pouco menos de frete, uma máquina feita, por exemplo, em alumínio, ela acaba tendo um custo-benefício muito melhor, tá? Então, não confunda robustez com peso. Existem máquinas de diversas toneladas que não são tão precisas quanto máquinas que são construídas, por exemplo, em alumínio ou outros materiais até mais leves, tá? Que hoje em dia Hoje em dia nós, na verdade, né, como sociedade, temos o conhecimento de materiais. Então, existem materiais leves que são tão fortes ou mais fortes do que materiais pesados, tá? Então, existem ligas metálicas que são mais leves e mais robustas do que ligas metálicas mais pesadas, que demoram mais para a gente construir a máquina, tá? Então vamos comparar, sei lá, alumínio com aço, tá? O alumínio ele é um pouco mais frágil, né? Ele é um pouco menos, a dureza do alumínio era um pouco menor, então consequentemente o peso, né? Na verdade tem uma relação um pouco indireta, né? O alumínio, ele mesmo sendo mais leve, se a parte de construção da máquina for melhor que uma máquina de aço, ela vai ser uma máquina mais leve e mais robusta, tá? Então não confunda isso, tá? Uma outra coisa. Agora vamos falar sobre as quatro, na verdade, principais diferenças, né? Robustez, precisão, velocidade de usinagem e preço, tá? Então, máquinas caseiras, tá? Geralmente são máquinas que têm uma robustez baixa, né? Porque geralmente elas são construídas de madeira, de MDF ou de plástico, tá? Então são máquinas menos robustas, tá? Máquinas profissionais, existem máquinas profissionais que são feitas também de plástico, tá? Mas são bem construídas, tá? Não são todas as marcas do mercado ou todos os projetos do mercado que você vai encontrar em plástico, em PAD, que são bem construídas, tá? Existem projetos e projetos, tá? Mas máquinas profissionais tem máquinas que são feitas em plástico, tá? Tem máquina feita em alumínio e tem máquina feita em aço, tá? Máquinas industriais, você nunca vai encontrar uma máquina industrial feita de plástico, tá? Você nunca vai encontrar uma máquina industrial feita de MDF, tá? Então ela vai, geralmente, tá? Ela vai estar utilizando ou alumínio ou aço na sua parte de construção, tá? Como eu já disse, a parte de construção não tem nada a ver com peso nem com material, sim com a parte de construção da máquina, tá? Precisão. Quanto mais frágil, né, quanto mais maleável for o material que a máquina vai ser construída, menos precisão ela vai ter. Isso é uma coisa meio que lógica, né? Então, se a gente utilizar um plástico, né, que a dureza, que a resistência dele é mais leve, é menor na verdade, ela vai ter menos precisão do que uma máquina feita em aço, tá? Então, uma chapa de PAD e uma chapa de aço, se a gente comparar uma com a outra, a de plástico ela vai acabar fletindo, ela vai acabar se movimentando um pouco dependendo do esforço e do trabalho que a gente estiver fazendo. Já uma chapa de aço, dificilmente, né, ela vai ter uma movimentação, né, dependendo da construção da máquina, e dificilmente ela vai fletir, né, dependendo do trabalho que você estiver fazendo. Então, máquinas com materiais mais duros vão ter mais precisão. Só que quando a gente fala de precisão, também a gente tem que levar em consideração o sistema de transmissão, né? O sistema de transmissão é o que vai fazer o motor dar movimento para a máquina. Então, existem diversos sistemas de transmissão. Correia, corrente, cabo de aço, cremalheira, fuso de esferas. Então, dependendo da aplicação que você vai estar utilizando, né? Dependendo do seu projeto, você fala assim, eu quero construir uma peça técnica, uma peça de engenharia, uma peça de um motor de um carro, ou eu quero construir um chaveiro, eu quero construir uma peça decorativa. Então, são precisões diferentes, né? Para construir uma peça decorativa, você não requer tanta precisão. Para construir já uma peça para um carro, para uma moto ou para um projeto industrial, você já vai precisar de mais precisão. Então, dependendo
do para que for a máquina, você vai precisar de um tipo específico, né, de sistema de transmissão para que gere mais ou menos precisão. Também falando sobre velocidade de usinagem, tá? A velocidade de usinagem também, ela leva em consideração o tipo de motor e a potência do motor que você vai estar utilizando no equipamento e também o sistema de transmissão. Existem sistemas de transmissão que não conseguem desempenhar velocidades tão grandes quanto outros. Por exemplo, um fuso de esfera, na sua velocidade máxima, ele nunca vai conseguir superar em velocidade um sistema de cremalheiras, ou um sistema de correia, ou um sistema de cabo de aço, tá? Porque o próprio sistema em si, ele não consegue, né, transformar a energia do motor em uma energia linear, entre uma força, né, de movimento, tá? Então, dependendo também do tipo de motor e do tipo de transmissão, você vai ter velocidades de usinagem diferentes. Agora, falando sobre preço, é uma combinação de todos os outros, né? É uma combinação da parte de construção de máquina, é uma combinação da parte de precisão e uma combinação da parte de velocidade de usinagem, tá? Quanto maior for a velocidade de usinagem, quanto maior for a precisão do seu equipamento e quanto mais robusto for o seu equipamento, mais caro ele vai ser. E quanto menos robusto for, quanto menos precisão tiver e quanto menos, se a velocidade de usinagem for baixa, mais barato vai ser, tá? Então, essa é a classificação entre o caseiro, o profissional e o industrial, tá? Espero que o vídeo tenha ficado claro. Se o vídeo fez sentido, você gostou e acrescentou alguma coisa que você não sabia, não esquece de deixar o seu joinha aqui. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, tá? E levar esse conteúdo para mais e mais pessoas, beleza? É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais!